Caros irmãos e irmãs, que bom que nós nos encontramos mais uma noite para juntos celebrarmos essa novena que honra Santa Teresinha do Menino Jesus. Toda vez que uma comunidade vive um tempo de novena, vive um tempo especial de graças. Alguém poderia dizer assim, mas Padre Luiz, Deus não nos concede graças o tempo todo? A resposta é sim. Deus nos concede graças o tempo todo. Porém, faz parte da pedagogia de Deus reservar alguns momentos fortes, especiais, para nós experimentarmos a sua graça. Veja bem, aqui nós temos pessoas que há muitos anos participam aqui nessa comunidade dessa novena. Temos pessoas que por muitas vezes já fizeram a novena de Santa Teresinha e alcançaram graças. Viver esse tempo da novena é fazer uma memória de Deus que nos ama tanto que não deixa de nos acompanhar com a sua graça. O tempo da novena também, minha gente, é o tempo para nós nos recordarmos que temos um modelo para seguir. Quando nós olhamos para Teresinha, contemplamos nesta mulher um ser humano de carne e osso como nós, pecadora como nós, que também tinha que se aproximar do sacerdote, acusar os seus pecados, pedir perdão e recomeçar. Contudo, uma mulher que decidiu firmemente seguir a Jesus de Nazaré. E a maneira como Teresinha seguiu a Jesus faz dela um modelo para nós. Modelo de discípula, modelo de seguidora. Olhando para o modo como Teresinha viveu, nós também podemos nos inspirar a vivermos o nosso seguimento de Jesus. E ainda, meus irmãos, este tempo da novena é o tempo da comunidade. Esta é a 7ª noite. E cada noite nós vamos vendo passar por aqui as forças vivas dessa paróquia. Pastorais, movimentos, lideranças, grupos que ao longo do ano, não só durante a novena, ajudam a construir, a edificar a vida dessa comunidade. Diz um ditado popular brasileiro que uma andorinha sozinha não faz verão. E uma pessoa, ou duas, ou três sozinhas não fazem a paróquia acontecer. A paróquia é a soma dos esforços. São as muitas pessoas que acreditam em Jesus, que acreditam no espírito de vida comunitário e decidem juntas formar, compor essa comunidade. Ao longo dessa novena, o vosso pároco propôs que meditássemos o hino à caridade de São Paulo Apóstolo. O 13º capítulo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios é conhecido como o hino da caridade. Veja bem, isso tem tudo a ver com Teresinha do Menino Jesus, porque um dos títulos de Teresa na igreja é doutora da igreja. São João Paulo II reconheceu nos escritos de Teresinha uma espiritualidade original, algo que na história da igreja ainda não se tinha podido contemplar. E em 1998, João Paulo II eleva Teresinha, a 4ª mulher da história da igreja, ao grau de doutora. Teresinha descobriu que existe uma pequena via que nos faz chegar ao céu. E essa via passa pela caridade.
Tanto que a frase consagrada de Teresinha é dizer: eu gostaria de ser muitas coisas na igreja. Apóstola, missionária, sacerdote. Mas descobri que todo o corpo possui um coração. Então, no coração da igreja, que é a minha mãe, eu quero ser o amor. Mea vocatio caritas est. Minha vocação é o amor. A grande declaração de Teresinha, que nos faz chamá-la de doutora da igreja. Descobrir no amor uma via pequena para chegar mais perto de Deus. O 13º capítulo da carta de São Paulo aos Coríntios, ele não pode ser lido isolado do capítulo 12 e nem do capítulo 14. Um dos maiores comentadores de Paulo, estudiosos da Bíblia, um irlandês chamado Tom White. White vai dizer assim: se nós só lermos o capítulo 13 da carta de Paulo aos Coríntios, vamos nos deparar com uma poesia que todos nós conhecemos, o hino à caridade. E se nós lemos esse capítulo isoladamente, se torna somente uma poesia romântica. O que tem antes? O 12º capítulo da carta de Paulo aos Coríntios é quando Paulo vai fazer toda uma teologia do que é a igreja. A igreja é um corpo que possui muitos membros e Cristo é a cabeça da igreja. Quando um membro do corpo sofre, todo o corpo sofre. E como poupar o corpo de Cristo, que é a igreja, do sofrimento? Então, no 13º capítulo, Paulo apresenta o medicamento, o remédio, a caridade, o amor. O amor é quem sara o corpo de Cristo, que é a igreja, de todo o sofrimento. E então, no 14º capítulo, descobrimos qual é a vocação da igreja. Não é ficar ensimesmada em si mesma, mas a igreja tem um espírito de profecia. Sai de si e anuncia ao mundo: Cristo é o crucificado e o ressuscitado. Portanto, minha gente, celebrar essa novena com esse tema da carta de São Paulo aos Coríntios, do hino da caridade, é redescobrir a nossa vocação de ser igreja. Eu e você, juntos, vivendo em comunidade, somos a igreja. Formamos a igreja. Somos o corpo de Cristo. E o que anima a nossa corporeidade é o amor de Cristo. É o amor de Cristo que nos impulsiona, que nos impele, que nos leva longe. Poderíamos nessa noite nos fazer uma pergunta. Olhando para Jesus crucificado e ressuscitado, o que é este amor? Eu diria que esse amor pode ser entendido de 3 maneiras. Primeiro, o amor de Cristo é dom, é graça. Quando nós fazemos o catecismo, nós aprendemos que existem 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade, ou amor. A virtude teologal significa, é um dom dado por Deus. Nenhum ser humano, com a sua força, com a sua capacidade, é capaz de chegar ao amor perfeito. É Deus que nos dá essa graça. Somos merecedores? De forma nenhuma. Mas Deus nos dá essa graça de recebermos o amor como um dom. Legal, Pai. Se é Deus que nos dá a graça, qual que é a nossa parte? Então entra a nossa parte. O amor também, ele é um empenho. Se é empenho, exige de nós esforço.
Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga. O amor, ele exige de nós um empenho, todos os dias. Não é fácil viver o amor ao próximo, mas nós somos chamados, escutando a palavra, nos alimentando da Eucaristia, irmos nos empenhando, nos esforçando para chegar nessa caridade, para chegar nesse amor. E por fim, o amor é meta. Para chegar nesse amor, ele deve ser para nós a meta. Começa aqui na vida terrena, mas ele se torna pleno na vida eterna. Então, até que eu e você não chegamos na vida eterna, mas é nosso desejo, é nossa meta, então nós vamos nos empenhando em viver o amor. Cada noite da novena, nós vamos percebendo que esse amor que é dom de Deus, ele vai tendo características. Paulo apóstolo, no hino à caridade, vai dando as características do amor. O que é o amor e o que não é o amor. E hoje, no tema dessa noite, o amor adquire duas características. O amor tudo desculpa e o amor tudo crê. É olhando para essas duas realidades do amor, que tudo desculpa e que tudo crê, que nós fazemos a nossa reflexão desta noite. Primeiro, o amor tudo desculpa. Existe uma tendência natural no ser humano, que é sempre buscar a culpa. Quando acontece um fato, consciente ou inconscientemente, nós perguntamos: de quem é a culpa? Quem foi que errou para que nós estivéssemos passando por isso? O Brasil está uma bagunça, padre. De quem que é a culpa? Ih, padre, olha, a igreja não é mais como antigamente. De quem que é a culpa? Ih, lá em casa, padre, é uma anarquia. A culpa é da minha esposa. Não, a culpa é do meu marido. A culpa é dos meus filhos que não me obedecem. Não, padre, a culpa é do meu pai e da minha mãe que são uns xaropes. Nós sempre buscamos a culpa. De quem é a culpa? Ou a culpa é do outro, eu responsabilizo o outro pelo meu sofrimento. Se eu estou sofrendo, é porque alguém está me fazendo sofrer, eu aponto o outro como culpado. Ou pior, nós nos sentimos culpados. Nós olhamos para nós e muitas vezes pensamos: sou o pior ser humano do mundo. Tudo o que está dando errado ao meu redor é minha culpa. É porque eu sou um incapaz. É porque me falta a competência, então tudo ao redor de mim está dando errado. Essa palavra, minha gente, é para nós, que muitas vezes nos culpamos ou culpamos alguém. Hoje a igreja está nos dizendo: o amor tudo desculpa. E por que o amor tudo desculpa? Porque o amor, ele é um reflexo da misericórdia de Deus. Quando eu e você erramos, e Deus olha para o nosso erro, o que Deus faz conosco? Primeiro, não nos culpa. Segundo, não nos condena. Terceiro, não nos castiga. Então o que é que Deus faz conosco, Pai? Deus faz a única coisa que Ele sabe fazer. Ele me ama e Ele me perdoa. O amor tudo desculpa, porque Deus sempre me ama e sempre me perdoa. Se é assim que Deus olha para mim, nos cabe uma pergunta: como é que eu olho para o meu irmão? Como é que eu olho para a minha irmã? O evangelho que nós escutávamos ontem: Jesus, você quer que a gente manda descer o fogo do céu para destruir essas pessoas que não querem te receber?
Muitas vezes o nosso movimento é o contrário de Deus. Achamos a culpa no outro e queremos castigar o outro por causa da culpa. E Deus faz o movimento inverso, contrário. Ele é o amor que tudo desculpa. Tira o pecado do mundo com a sua misericórdia. Não condena, não castiga, não culpa, mas ama e perdoa. E ainda, o apóstolo Paulo vai dizer que o amor tudo crê. O amor tudo crê. Estamos vivendo num contexto de sociedade, minha gente, que muitas vezes é difícil acreditar nas pessoas. Uma das palavras que mais aparece na mídia hoje, fake news. Notícias falsas, notícias mentirosas. Ligamos a nossa televisão, assistimos o telejornal por meia hora, 40 minutos, e já não sabemos mais o que é a verdade. E pior que isso, muitas vezes nós vamos vivendo em comunidade e nós já não temos mais uma capacidade de crer nas pessoas, de acreditar nas pessoas. O amor tudo crê, mas eu não acredito em ninguém. Estamos vivendo um tempo da crise da credibilidade. Estamos perdendo a nossa capacidade de acreditar nas pessoas. Existem 3 maneiras de nós encararmos as pessoas: a estética, a ética e a religiosa. Quando nós olhamos para as pessoas pela estética, olhamos pela aparência. Vieram na missa domingo? Escutaram o evangelho de domingo? O homem rico vestia com roupas elegantes, se preocupava com a sua aparência. E muitas vezes, minha gente, nós nos preocupamos com a nossa aparência, o que as pessoas vão pensar de mim, e nós julgamos as pessoas pelas aparências. Tem lá o ditado, não se julga um livro pela capa. Mas quantas vezes nós já não julgamos o livro pela capa? Se acredita no que a pessoa aparece ser, não no que a pessoa é. Outra maneira de nos relacionarmos com as pessoas é pela dimensão ética. Enquanto a pessoa faz tudo certinho, ela serve. Quando a pessoa erra, não serve mais. A sociedade hoje trata as pessoas dessa maneira. Enquanto a pessoa está fazendo tudo legal, que pessoa boa. Cometeu um deslize, cometeu uma falha, nós anulamos, nós aniquilamos a pessoa. Lembram daquele evangelho que vai 2 pessoas rezar no templo? Um fica em pé. Olha, Deus, eu pago dízimo, eu rezo todo dia. E o outro coitadinho lá, ajoelhado, com humildade, fazendo aquela oração simples. A nossa tendência é olhar só para quem faz tudo bem. E quando a pessoa erra, anulamos isso. Mas existe uma maneira religiosa de olhar para o ser humano, profunda. O pai misericordioso da parábola vê aquele filho voltando, sabia que aquele filho tinha gastado toda a sua herança com porcariada, mas abraça, acolhe. Por detrás daquele monte de misérias, o pai ainda consegue acreditar. O meu filho pode ser melhor. Mas pai, olha só, ele gastou tudo que o senhor possuía, mas eu ainda acredito que ele pode ser melhor. Ficou sabendo? O filho mais velho está lá fora, emburrado, resmungando.
O pai sai, entra para a festa. O filho está emburrado, mas o pai ainda continua acreditando no filho. Essa é a maneira que Deus acredita em nós. Ele não para no nosso erro. Ele não para na nossa aparência. Ele não depende do bem que nós fazemos. Ele acredita em nós. Por debaixo de um monte de misérias que nós temos, Deus ainda consegue enxergar bondade em nós. Olhar para Deus e perceber que Ele olha por detrás das aparências. Se nós não acreditamos no ser humano, minha gente, seja qual ser humano for. Ah, Paulo, pode ser que em Corinthians eu não acredito, mas em palmeirense eu não acredito. Ah, Paulo, pode ser que quem vota no Getúlio Vargas eu até acredito, mas quem vota no Enéas não serve para nada. Ah, Paulo, quem é desse movimento da igreja é que dá para engolir, mas daquele outro movimento lá, Virgem Maria do Céu, não quero nem chegar perto. Quando eu e você deixamos de acreditar no ser humano, seja quem ele for, em outras palavras, nós estamos deixando de acreditar em Deus. Nós estamos dizendo, Deus tem um limite. Deus ama até aqui. E daqui para lá Deus não é capaz de amar. Mentira. Deus ama sempre. Deus extrapola todos os limites para amar o ser humano. O amor de Deus tudo crê. Concluo a nossa meditação dessa noite com um pensamento do Santo Padre, o Papa Francisco. O Papa Francisco escreveu um texto chamado A Alegria do Amor, Amoris Laetitia. No número 163 deste texto, o Papa Francisco diz o seguinte: o amor é um querer bem mais profundo. É uma decisão do coração que envolve toda a existência. O amor é um querer bem mais profundo. É uma decisão do coração que envolve toda a existência. O amor não é um sentimento. O amor é uma decisão. Ou eu me decido por perdoar, por desculpar as pessoas. Ou eu me decido para acreditar nas pessoas, ou para mim, o amor sempre vai ser um verso bonito de uma poesia. Lindo de se cantar ou de se recitar, mas que não toca a minha existência. Teresa do Menino Jesus acreditou no amor como uma decisão. Ela amava suas irmãs de convento, mesmo quando estas não a agradavam. E para você, meu irmão, e para você, minha irmã, o que é o amor hoje? É um sentimento romântico, bonito? Ou é uma decisão que leva a desculpar, que leva a crer? Essa resposta, cada um precisa dar para si mesmo. O amor para mim é um sentimento, ou o amor para mim é uma decisão? Num instante de silêncio, agradeçamos ao Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está nos dando a oportunidade de experimentar essa novena, de participar dessa novena. Obrigado, Senhor, porque ao longo desses dias estamos ouvindo a Tua palavra, estamos comungando o Teu corpo, estamos olhando para a Santa Teresinha e descobrindo nela um modelo de seguimento. Obrigado, Senhor, porque nos destes o amor como um dom. Dai-nos a graça, Senhor, de nos empenharmos para vivermos o amor. Que o amor se torne para nós uma meta,
que começamos a viver aqui na terra, mas que nos leva à vida eterna. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos desculpa, porque o Senhor não fica parado na nossa culpa, mas nos perdoa, olha com misericórdia para nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor acredita em nós. O Senhor é o amor de tudo crente. Perdão pelas vezes que deixamos de acreditar nas pessoas, na mudança das pessoas, na conversão das pessoas. Dai-nos, Senhor, nessa 7ª noite da novena, que o amor para nós não seja um sentimento, mas seja uma decisão que toma toda a nossa existência. É a graça que nós te pedimos nessa noite, Senhor, pela intercessão de Santa Teresinha. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Vamos cantar juntos? Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim. Mais uma vez. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. O amor não começa nele, nela, o amor começa em mim. Eu quero ver o amor dos outros, eu quero ver o Marquinho me perdoando, me amando, me desculpando. O amor não começa nele, o amor começa em mim. Se não começa em mim, não tem amor. O amor tudo desculpa, o amor tudo crê. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. elevemos a Deus com confiança nossas